Mas quando ele faz o indiciamento, ele já deveria ter sido ao menos preso, aguardando o julgamento, né? Lá a prisão em primeira instância. Aí começaram a bloquear as contas de todos os envolvidos que poderiam estar extraditando. A temperatura subiu no confronto entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk e o CEO da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Sabemos que hoje na Câmara dos Deputados foi aprovada a lei que cancela o visto do ministro Alexandre de Moraes dos Estados Unidos. E as repercussões não param por aí. Quem também deu sua opinião foi o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Porém, antes de eu mostrar o que o deputado falou, ajude nosso canal se inscrevendo e curtindo nosso vídeo. Vamos para a fala do deputado. Eu escrevi até um artigo no Gazeta do Povo hoje, aludindo a alguns cenários que podem discorrer dessa situação que está se apresentando nos Estados Unidos. Temos as investigações com relação ao USAID e também temos esses indiciamentos feitos pela empresa do Trump e do Rumble. Muito bem. Eu vou citar aqui um precedente que eu menciono até no meu artigo, que é a questão do Panamá. O Panamá, como é que começou a situação do Panamá, resolvida a situação do Panamá nos anos 80. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos, praticamente padrão do que a gente está vendo hoje na Nicarágua, na Venezuela, todos esses países aí. Um general de Farc que se torna presidente da República. Muito bem. Como é que eles fizeram? Houve um indiciamento numa corte da Flórida com relação a narcotráfico e também a abuso de direitos humanos. Então começou em Tampa, na Flórida. Por um júri popular ele foi indiciado. Existiam provas, foram apresentadas. Ele não compareceu para aquele indiciamento, óbvio. E o que acontece? Aquela corte o condenou e ele condenou a ser julgado, né? Ele fez um indiciamento e aí ele teria que ser julgado. Mas quando ele faz o indiciamento, ele já deveria ter sido ao menos preso, aguardando o julgamento, né? Lá a prisão em primeira instância. Vamos lembrar isso, não tem esse negócio de segunda instância não, é lá em primeira instância. Então o que aconteceu com o Noriega? Lembrando, ele é presidente do Panamá, que hoje imagino que esteja de bem com o Brasil, com toda a questão da América Latina. Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas, então não podia bloquear as contas dele, os ativos dele, não importa. Aí começaram a bloquear as contas de todos os envolvidos que poderiam estar extraditando o Noriega, mas que não estavam extraditando. Aí começou a pegar todo mundo. Pegou os apoiadores do governo, pegou partidos, pegou juízes, pegou todo mundo, né? Através desses ações unilaterais. Muita gente. Não foi bastante, demorou 2 anos esses processos. E aí, eventualmente, falou assim, olha, esse cara não vai sair, porque o narcotráfico está sustentando tudo aquilo lá. Vamos ter que mandar uma força-tarefa, mandar vir buscá-lo. E olha que curioso, ele fugiu, porque os Special Forces, lá, os Navy SEALs, na noite anterior já estavam no país, já tinham invadido o país antes, neutralizado todos os portos e aeroportos, ele não tinha para onde fugir. E aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais, e ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. É um detalhe. Mas isso, a verdade, nesse sentido, ainda não apareceu. Um escândalo USAID aí com relação a isso não apareceu ainda. Mas, enfim, dizem as más línguas que o Vaticano recebeu e lavou as mãos com relação a ele, com relação a essa ação norte-americana. Muito bem. Ele ficou lá e, eventualmente, fizeram um bloqueio, começaram a usar canhões de som. Esses canhões de som, eles jogavam o som para dentro da embaixada e causa náusea. Você não aguenta muito tempo exposto àquilo. E praticamente demorou, acho que 40 minutos, ele se rendeu e foi extraditado para os Estados Unidos e lá, finalmente, foi julgado. E o que acontece, aí ficou preso até os dias de hoje, até recentemente. Muito bem. Dá para fazer alguma coisa similar aqui no Brasil? Não. Não acho que essa última parte de ação militar possa acontecer. Se bem que se o Brasil está brincando com fogo aqui, porque nós não estamos falando do Brasil nos anos 80,
Nós não estamos falando do Brasil nos anos 90. Nós estamos falando do Brasil no século XXI, em que o governo já sinalizou apoio a grupos terroristas, sinalizou apoio ao narcotráfico, sinalizou apoio aos ditadores que existem no mundo. Então tá muito precária essa percepção. E viram como é que os Estados Unidos agiu com relação a líderes no Teherã, dentro do Teherã. Encontraram alvos dentro das suas casas, né, porque se colocaram como inimigos dos Estados Unidos, da segurança nacional norte-americana. Então, veja o tipo de operação que eles fizeram lá. Fizeram uma força invasora? Não fizeram uma força invasora. Drones, ação à distância, pode chegar a isso? Eu acho que não. Porque também as instituições brasileiras, aí sim vão começar a reagir no primeiro... Antes de chegar a esse ponto. Antes de chegar nesse ponto, né, com relação àquelas sanções individuais, que realmente vai pegar aí muita gente que está protegendo esse governo e todos aqueles vinculados. E também acho que se pegar um juiz, vai pegar todos os juízes. Porque esse juiz não vai sozinho. Na minha opinião, e estou conjecturando politicamente aqui, não estou com bola de cristal nenhuma, mas só estou discorrendo aqui sobre um precedente que já aconteceu na região e foi exatamente isso, essas situações, né? Que você começa a criar sanções em um, e esse um ou bloquear ele, tirar ele do jogo, e esse um acaba entregando outros, aí os outros começam a ser sancionados. Então, isso acaba tendo um efeito cascata que, antes que chegue nesse momento, eles vão fazer alguma coisa, ou as instituições brasileiras vão fazer alguma coisa. Essa é a minha previsão. Como vocês viram, o deputado sugere que algo semelhante poderia acontecer no Brasil, mas ressalta que uma intervenção militar direta dos Estados Unidos com o Brasil, igual a do Panamá, é impossível no século XXI. Ele também sugere que essas sanções poderiam ter um efeito cascata, atingindo não só o ministro Alexandre de Moraes, como também os demais juízes, políticos ou figuras ligadas ao ministro. O que você acha? Deixa sua opinião nos comentários. Você acha que as sanções impostas ao ministro também poderiam abranger os demais do colegiado? Me fala nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares, para que todos fiquem sabendo das novidades do cenário político no Brasil. Meu muito obrigado a todos e até a próxima.